tão necessário. Semana que vem muda o tom, vai para outras modalidades de pecado. É um trimestre inteiro falando de pecado. Mas está acabando. Semana que vem já é a 11ª. Depois vem mais 2 aulas e encerra o trimestre. E eu não faço a menor ideia do que vamos estudar no outro trimestre. Porque já estamos há 17 anos estudando ininterruptamente. Já passamos em tantos assuntos. São quase 900 lições nesses anos. E eu não sei se eu vou repetir algum tema ou se Deus vai iluminar para a gente fazer uma outra proposta. Mas, por enquanto, eu não sei o que nós vamos estudar daqui a 3 semanas. Vamos orar e Deus vai falar o nosso coração. Amém? Vamos pedir a Deus graça nessa manhã? Deixar o Espírito de Deus trabalhar em nossos corações, através da sua palavra, através dessa ministração. Pai, bendito seja o teu nome. Deus maravilhoso, Deus poderoso, os teus olhos repousam sobre todos os homens, e o Senhor procura os teus eleitos, os teus filhos, os fiéis da terra, e nós estamos aqui na tua presença na qualidade de filhos, clamando, Deus, a tua graça nessa manhã, para que possamos ser habilitados a entender todo o teu propósito para as nossas vidas. Nos abençoa o entendimento, aqueles que estão aqui presencial, os irmãos que vão acompanhar online essa aula e os que vão ver depois na gravação. Toda a tua igreja seja tocada pela tua palavra e edificada na verdade, para a glória do teu nome, para a nossa vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podem sentar, vamos lá, queridos. 10ª aula, pecado e livre-arbítrio. Hoje nós vamos falar mais uma vez de um tema sensível, pecados sexuais. Em especial, o destaque dessa aula, pornografia, o vício da pornografia e abuso infantil. São 2 temas para fechar esse assunto. Tem um texto de abertura, vocês por favor leiam comigo, vamos lá, Isaías 3:11. Leia com o pastor. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Então, em questão de livre-arbítrio, quem agir de maneira perversa recebe como paga juízo de Deus. Simples assim. Retribuição pelo próprio mal feito. Amém, querido Deus? Como estamos tocando no assunto de pecados sexuais, quem for perverso nessa área receberá recompensa da sua maldade, da sua perversão. Avança para mim. E não tem ninguém. A irmã Gisele fica nos 2. Está bem grandão para todo mundo poder ler comigo, não é bem? Introdução. O nível de maldade humana na área sexual tem chegado ao ápice. Mas não é de hoje que homens na terra se degeneram e se entregam à promiscuidade, cometendo toda sorte de impureza e imoralidades. Contudo, neste último século do tempo, do fim, a incredulidade associada ao humanismo tem mudado conceitos e leis a favor da liberação das práticas sexuais abomináveis. O que é o humanismo? É essa visão modernista em que o homem é o centro, o homem merece ser livre para fazer o que quiser, desde que seja feliz, né? A máxima, contanto que eu seja feliz. Então, o que está acontecendo com a geração do tempo do fim? Mais liberalidade, né? Mais liberação do hedonismo, né? Do prazer, a busca do prazer, com proteção legal. Para vocês terem uma noção, em alguns países do mundo, já se permite casamento na própria família, incesto, dentro da lei, em alguns países do mundo. Então, em outros países, a prostituição, não é? A prostituição feminina, principalmente, é vendida em vitrine na rua, com regulamentação do país. Se eu não me engano, na Holanda, em Amsterdã, a prostituição fica na vitrine. A pessoa entra na rua
e escolhe as mulheres pela vitrine, como se fosse uma loja de departamento, uma mercadoria. Então, em alguns países, esse tipo de comportamento já foi liberado e é regulamentado por leis vigentes do país. Isso é fruto do humanismo, desse centro no homem, né? E aí vai acontecer essas bizarrices. A pedofilia ou abuso sexual de crianças tem sido cada vez mais frequente. Infelizmente, com maior ocorrência entre religiosos que alegam professar a fé em Cristo. Coloquei de propósito esse tópico aí, porque não é de hoje, não é? Que temos aí ouvido falar de escândalo no meio daqueles que se dizem cristãos, tanto católicos romanos como protestantes evangélicos. No meio católico romano, então, é inúmeros abusos ao longo de séculos, agravados, sim, pela própria estratégia da Igreja Católica Romana do celibato forçado. Todo mundo sabe disso, né? Que padre não pode casar, freiras não podem casar. Então, o que deveria ser algo voluntário, que é abstinência sexual, acaba sendo por imposição de lei. Só que a pessoa, no caso, né, os católicos romanos, padres, freiras e outras coisas mais, que não têm vocação de se conter na sua área sexual, acabam ficando abrasados e abusando de menores. O que resolveria isso, de maneira bem drástica? Se liberasse o casamento para os varões, para os padres. Como é na Bíblia, todo apóstolo tinha esposa. Não é? A palavra de Deus diz que Pedro tinha sogra. Para ter sogra, tinha esposa. E não era problema nenhum. O apóstolo Paulo fala numa das cartas que ele também teria direito a uma irmã e esposa. Qual é o problema de ter uma esposa? Nenhum. Mas ao invés disso, forçam um celibato por lei. As pessoas que estão lá, servindo lá na Igreja Católica, não se contêm e acabam cometendo um outro crime. Que seria diferente se tivessem sido liberados para casar. Não é? E acabam sendo molestadores de criança. Só que não acontece só no meio católico romano. Volta e meia aparece escândalo de homens também da fé protestante, evangélicos, cometendo abuso sexual com menores. Então, infelizmente, no meio dos religiosos tem muito isso acontecendo. Tais comportamentos são tão terríveis que resta-nos clamar para que Deus faça justiça pelas vítimas, né? E nos livre de cair neste mal. Ah, pastor, é impossível cair nesse mal. Irmãos, infelizmente é uma tentação maligna que acontece nos lares mais insuspeitos. Naqueles lares que a gente não tem a menor suspeita, acontecem esse tipo de crime contra os menores, contra as crianças. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, está bem grandão, está enorme, para que todos possam ler. Vamos lá? E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Faz parte da oração modelo, oração do Pai Nosso. O clamor diário, esse clamor deveria ser diário. Não nos deixeis cair em tentação. É o mesmo clamor diário de adorar o Pai em primeiro lugar. É o mesmo clamor diário de chamar para o reino vir. É o mesmo clamor diário para ter o pão de cada dia. Também deveria constar nas nossas orações, não nos deixes cair em tentação. Provando claramente que qualquer um de nós pode cair em tentação. Se deixar, né? Se não vigiar, se tirar o freio da moralidade, cairá em tentação. É livre-arbítrio. João capítulo 17, verso 15. Vamos lá, irmãos? Não peço que os tire do mundo. Jesus orando pelos eleitos, pelos discípulos. E sim que os guardes do mal. Se nós, como filhos de Deus, como cristãos, não tivéssemos a possibilidade de cair, Jesus não clamaria dessa maneira, pedindo ao Pai que os guarde do mal, que os livre da malignidade, do mal, do maligno, do assédio, de tudo que acontece
para derrubar um cristão. Amém? Todo mundo entendeu? Tranquilo até aí, né? Avança para mim, por favor. Muito bem, primeiro tema dessa manhã, dentro da temática de pecados sexuais, é a pornografia. E o subtítulo diz, a armadilha para a mente. Eu quero tocar nesse assunto de maneira muito especial, porque ficou muito mais evidente a armadilha da pornografia nesse nosso tempo. É muito mais abundante, não é, digamos assim, as ofertas de pornografia via internet. A internet se popularizou dos anos 2000 para cá, os últimos 25 anos. Quem tinha computador antes do ano 2000, tinha aqueles PCzinhos, né? Como é que era? Windows, não. Como é que era? Os PCzinhos tinham um nome. Aquele 486, como é que era? Tinha uma sigla. 486. O Windows 98 já é a plataforma. Mas os computadorzinhos eram aqueles 486, né? De tubo. Então, de 25 anos para cá, a internet tomou parte da vida de todo ser humano, praticamente. Então, o que era muito escasso se tornou popular. Até um morador de rua tem um celular e tem internet no seu celular. Então, o que aconteceu com esse acesso massivo à rede de transmissão de dados? Todo mundo passou a ter acesso ao mundo dentro da sua própria casa e, mais especialmente, nos últimos 15 anos para cá, os celulares deixaram de ter só informações em textos, não é? Quem lembra que o celular só tinha texto? O Roberto Grilo tem um celulinho, né? Tá lá. Aquele lá não tem imagem, não tem jogo, não tem nada. Olha lá, aquilo lá. Aquela coisinha preta lá que está na mão dele lá. Aquele negócio lá, tu não via nada. Você só via letras e textos. Muito mal um joguinho eletrônico. Mas nos últimos 10 anos para cá, todo mundo tem um computador de mão. Já não é nem mais um celular, porque não é a função básica, não é nem mais ligar. É ver todo o universo, todo mundo à palma da mão. Então virou um computador de mão. E com esse computador de mão, e a perversidade do homem, é oferecida muita pornografia, muita imagem pornográfica, através de vários tipos de plataforma, e nós estamos enfrentando isso nessa geração. Antigamente, se um cristão tinha essa inclinação para a pornografia, ele tinha que ser mais agente secreto. Porque, sendo cristão, ele teria que ir na banca de jornal, comprar uma revista pornográfica e se expor. Ou entrar dentro das locadoras de vídeo, do tempo que tinha vídeo, não é? Videolocadora, tempo do Blockbuster, antes disso. Então já vamos botar aí pelo menos uns 15, 20 anos para trás. Um viciado em pornografia que fosse cristão teria que entrar numa locadora, alugar uma fita de vídeo, se expor. Era muito mais difícil para ele fazer isso, porque teria exposto o que iria consumir diante dos incrédulos. Então, querido, eu posso afirmar que de 15 anos para cá, com a facilidade do celular, não só os viciados em pornografia, mas muitos cristãos até corretos, que buscam santidade, acabam sendo expostos à pornografia. Qualquer pesquisa básica no Google, se você jogar as palavras erradas, vai vir pornografia. É assim. Você falar assim, a mulher bonita, uma pesquisa parece inocente, vai vir pornografia, você vai ser exposto à pornografia. Dependendo do jogo de palavras que você jogar lá na busca. Então, isso é quase que uma epidemia, né? Uma coisa que é avassaladora, que toma todas as plataformas. E aí, queridos, a questão é, você cairá ou não nesta armadilha? Se é quase impossível não ver, porque vai aparecer assim na sua tela de repente, você pode deletar, você pode fugir disso.
Amém? A diferença é quando, encantado pela proposta ali da foto, do vídeo, a pessoa consome aquilo e acaba sendo vitimada com o vício. Há vários estudos científicos, inclusive seculares, que falam que a pornografia tem o poder de imprimir na mente do cidadão uma força muito grande de vício. Vício mesmo, é vício como vício de bebida, vício de cocaína. Então a mente humana exposta à pornografia, ela é impactada de uma maneira muito forte. Por isso deve-se evitar ao máximo vislumbrar pornografia. Amém? Então já dei esse preâmbulo, vamos agora andar dentro aqui do nosso roteiro. Volta lá, por favor, não lembro não. Vamos lá. Deus concebeu aos seres humanos a sexualidade. Isso é dom de Deus, que é ativada normalmente na puberdade, na adolescência, com manifestações fisiológicas, por causa dos hormônios, e psicológicas, o afloramento do desejo sexual. No entanto, a cobiça da alma enferma pelo pecado é potencializada quando há exposição de nudez. Então, aquilo que já falei, a mente humana, mediante a nudez, ela é ativada de maneira mais forte. Avança aí para mim. O estímulo visual acarreta o abrasamento dos sentidos. Por isso Deus, já no Éden, providenciou a Adão e Eva as primeiras vestes para que cobrissem sua nudez. Lembram que antes da queda está escrito que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam disso? O que mudou após a queda? A mente humana. O mesmo Adão, a mesma Eva, que antes estavam nus na intimidade do casal, isso não era problema nenhum para eles, porque não tinha a inclinação do pecado. Pós-queda, pós-desobediência, vinda da maldição, aquilo atinge a alma do casal, e a primeira providência deles é providenciar, cobrir a sua nudez com folhas. Folha de figueira. E aí Deus pergunta para ele, na hora que interroga Adão, quem te fez saber que estavas nu? Não era óbvio que estavam nu? Antes estavam nus. Mas a mente deles não era ativada por essa nudez. Pós-queda, ele tem a consciência plena da nudez e aquilo lhe é vexaminoso, vexatório. E aí tenta improvisar uma tanguinha de folha. Deus, na sua sabedoria, dá a eles algo mais duradouro. Uma tanguinha de folha, lógico que ia se deteriorar, não ia servir de nada. Aquela tanguinha ia se desfazer em 2 dias, 1 dia. Deus, então, apresenta ao casal pele de animais. Isso significa que houve sacrifício de animal para vestir o casal. Algum animal teve que morrer para cobrir a nudez do homem. Isso tem uma implicação espiritual forte também. Sangue foi derramado para cobrir a nudez do homem. Literalmente. Então agora eles passam a usar vestes. E não aquela tanguinha improvisada. Amém, queridos? Isso está sendo abordado aqui. Houve uma mudança na mente do homem. O que antes era inocente, pós-queda, passou a ser um obstáculo. Uma dificuldade. Os olhos, como a janela da alva, devem ser controlados para não cobiçar. Salmo 101:3. Vamos ler todos juntos? Olha a sabedoria da palavra. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Isso aí é o salmista, eu acho que é Davi que está falando. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Por que não diante dos olhos? Porque os olhos são o quê? A janela da alma. Isso é uma figura de linguagem. Mas tudo que nós captamos com o sentido do olhar, vai para dentro de nós. Amém? Por exemplo,
Jesus falou assim, é melhor que o camarada entrasse cego na vida do que tendo os 2 olhos e ir para o Geena de fogo. Por quê? Porque até para roubar alguma coisa, para roubar, a cobiça do roubo, você tem que vislumbrar um objeto desejado. Não é? O que quer que a pessoa queira roubar, ela contempla com os olhos. Se ela fosse cega, ela não ia poder roubar. Como é que ela ia roubar? Cega. Já viu algum roubo de cego? Só se ele apalpou assim, isso aqui eu acho que é precioso, aí roubou. Mas a cobiça vem pela janela, né, que joga a informação visual, o estímulo visual, na nossa mente, no nosso coração. Então, queridos, é fato, tanto científico como bíblico, que o que nos atrai é pelo estímulo visual. Então, o olho bate, o olho analisa, o olho cobiça. A alma cobiça, porque viu, está interagindo aí corpo e o seu ser, né? Mateus 5, 29, Jesus disse isso claramente, ó. Vamos ler todos juntos? Se o teu olho direito te faz tropeçar aqui é cair, né? Cair em pecado. Arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no Geena. Inferno aqui não, aqui não é o Sheol. Sheol seria o mundo inferior, a palavra latina inferno. Mal traduzido aqui em português, mas é lago de fogo e enxofre. Então muita gente irá para o lago de fogo e enxofre, porque primeiro se deixou seduzir pelo olhar, pela vista. Foi a primeira porta de entrada do pecado. Pela vista cobiçou, pela vista engendrou na sua mente um plano, executou e vai para a perdição por causa disso. Amém, querido? Todo mundo entendeu? A seriedade do vedar à vista. Por isso, desde já eu vou falar para vocês. Começou a se encantar ou se viciar em ver corpos bonitos de pessoas bonitas, corta esse mal pela raiz. Tem rede social, não consegue abrir o celular sem ir para aquelas porcaria, cancela sua rede social. Tem que cortar dos olhos, tem que limitar a visão. Todo mundo entendeu? Porque é aqui o perigo, ó. Entra por aqui, pela janela aqui, ó, dos olhos. Avança aí para mim. Há um culto do corpo, né? Nada contra quem faz academia, quem tem boa saúde. Eu mesmo estou precisando malhar. Depois que chega uma certa idade, tem que malhar. O médico falou para mim, você tem que malhar. 50% do seu problema é falta de exercício. Tem que malhar. Mas eu realmente tenho dificuldade de me pensar numa academia. Tem muita dificuldade. Oi? Só andar, né, pastor? Vou andar uns 3 quilômetros para resolver meu problema. Precisava andar. Eu vou conseguir, em nome de Jesus, irmãos. Caminhada não custa nada, não paga academia e faz exercício para o corpo todo. Nada contra quem malha na academia, salvo se a pessoa ficar vaidosa. Não é? Academia para ter saúde é uma coisa. Começar a gerar músculos igual um boi, para ficar se exibindo na internet fazendo muquinho tríceps, aí já não dá. Não dá. Né? As varoas botam umas pernas que parece até um estouro. Umas pernas dessa largura assim. Meu Deus, por que malha tanto perna assim? E aí bota na internet e fica assim, mostrando aquela musculatura toda. Aí já é vaidade. Aí não é saúde, aí é vaidade. Não é para se exibir, é para receber like, para receber curtida, elogio. Mas nada contra quem faz exercício. Paulo diz que pouco proveito há para o exercício físico. Está na sua Bíblia isso. Já no tempo de Paulo haviam Olimpíadas. Olimpíada é bem antigo, tem mais de 2000 anos.
as Olimpíadas da Grécia, né? Então, culto ao corpo sempre houve. Atletas sempre houve. Mas não é estimulado que você fique se exibindo. Aqui nós temos os exemplos dessa geração, né? Cada vez mais exposta a isso nas redes sociais e na televisão. Outra janela importante que entra as coisas dentro de casa é a televisão. A libertinagem generalizada dessa geração tem aceito a nudez como coisa comum. Não só na época do carnaval, que é uma exposição de nudez muito grande, mas é um período limitado de tempo. Mas também nos eventos, peças aí de teatro, musicais, filmes, propaganda de qualquer produto. Vai vender o quê? Vai vender carro, bota uma mulher seminua. Vai vender o quê? Vai vender iogurte, bota uma mulher seminua. Vai vender o quê? Pneu, bota uma mulher seminua. Por que pneu está associado à mulher seminua? Porque vai atropelar ela. É os pneuzinhos dela que estão aparecendo. Normalmente são modelos bem magrinhas, sequinhas, não tem nem pneuzinho. É essa associação de produtos com o corpo humano, que não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver, só para atrair atenção. Os programas televisivos em horário acessível às crianças expõem nudez ostensiva, cenas de sexo. Um fenômeno desse tempo são os reality show, né? Como o BBB, esse Big Brother, esse lixo, já tem mais de 20 anos no ar. Transmitido em redes abertas e na internet, enredando um público jovem, por isso os participantes normalmente também são jovens, a se tornarem voyeuristas. A palavra voyeur, francesa, né, de visualizar, de cobiçar com os olhos, causa um transtorno psicológico que consiste em assistir nudez. Você sabia que é um transtorno psicológico? Na ciência, eu não uso só retórica cristã. Porque a gente fala, tudo é pecado, tudo é errado. Parece um bando de bitolado. Não é isso não, irmãos. Há comprovação dos meios não cristãos, estudiosos do comportamento humano, estudiosos da saúde humana, estudiosos de sociologia, um monte de disciplina estuda o comportamento humano. E os estudos comprovam que há, na psiquiatria, transtorno relacionado a essa cobiça, esse voyeurismo. A pessoa fica viciada em ver. O que ela precisa? Ver. Então, já vira um transtorno psicológico. Isso não é palavras minhas, não. Pesquisa. Para falar aqui, eu jogo pesquisa. Tem esse programa lixo aqui, o Big Brother. Agora tem um muito popular também nos canais, chamado Largados e Pelados. Qual é o prazer de ver pessoa pelada no meio do mato? Eles botam um efeito eletrônico nas partes, né? Mas fica lá o pessoal pelado, fazendo comida no mato, sendo picado de mosquito, sofrendo. Qual é o prazer de ver uma porcaria dessa? Se estivessem vestidos ainda com roupa de atleta, seria questão de sobrevivência, de superação de obstáculos. Mas o programa faz de propósito um apelo para a nudez. Homens e mulheres juntos. Então, infelizmente, queridos, qual é a intenção desses programas? Enredar o maior número possível de seres humanos na exposição da nudez na pornografia, no consumo de nudez. Avança aí para mim. Sem contar crianças e adolescentes. Não é? Que tudo que antigamente era proibido, porque havia a censura, né? Havia órgãos do governo que censuravam certos programas. Havia um critério de colocar certos programas só depois da meia-noite, por exemplo. Isso na década de 80, 90. Até aí mais ou menos. Dos anos 2000 para cá, a censura se limita a uma nota
na abertura dos programas, uma legenda ou um selinho. Um selinho pequenininho que aparece. Desaconselhado para menor de 16 anos. Cenas de nudez e violência explícita. A censura hoje é assim. O canal bota ali uma advertênciazinha. Que a maioria das pessoas ignora e acaba liberando aquela programação, vídeo, o que quer que seja, na frente das crianças. Antigamente era proibido. Qualquer coisa mais pesada, de nível erótico, coisa parecida, só era exposto após bem tarde da noite, meia-noite, 1h da manhã, nas décadas de 80, 90. Então houve uma frouxidão. E as crianças são expostas a toda sorte de programas desse nível. Isaías 57:8, o problema é antigo, irmãos. Não é só da geração da internet. Isaías é cerca de 670 anos antes de Cristo. Somado a 2023, dá quanto? 2023 mais 670. Quem é bom de matemática aí? 2.900 anos, não é isso? 2.700? Não. 690, com mais 22. 2.700 e pouco, não é? Há 2.700 anos atrás, muito tempo, 27 séculos, Deus usou o profeta Isaías para condenar a prostituição do povo de Israel. Tem um paralelo aqui nesse texto com a prostituição de culto. Cultuar outros deuses para Deus era uma prostituição. Mas também há detalhes aqui bem específicos de promiscuidade. Isaías 57:8. Vamos lá, igreja? Vamos ler juntos. Detrás das portas e das ombreiras, ombreira da porta, né? Pões os teus símbolos eróticos. Já existia fetiche de objetos 2.700 anos atrás ou mais. Puxa as cobertas, sobes ao leito e o alargas para os adúlteros. Dize-lhes as tuas exigências, ama-lhes a coabitação, o sexo, e lhes mira a nudez. Essa frase final, mira a nudez, é visualização da nudez. Amém? Não só a coabitação, mas esse detalhe aqui, ó. Não é? Mirar vai além de só olhar, né? Mirar é admirar, é observar com detalhe. Então, já 2.700 e poucos anos atrás, Deus já aponta o mal de uma geração lá no tempo de Israel. Avança aí para mim. É um vício destrutivo que leva à prática imoral. Com o advento da internet, com sites acessíveis ao conteúdo pornográfico, os lares cristãos ficaram vulneráveis a esse assédio do mal. Estatísticas apontam para o alarmante percentual de cristãos viciados em pornografia. Agora vamos para o choque de realidade. Eu falei que isso é um problema maior nos últimos 20 anos para cá. Porque os irmãos em Cristo, de 2000 para trás, que quisesse ver pornografia, tinha que se arriscar muito. Era mais difícil o acesso. Mas nos últimos 20 anos o negócio engrossou. Avança para mim. Agora vamos para o choque de realidade. Vamos lá? Nos Estados Unidos da América, um grupo cristão chamado Grupo Barda fez uma pesquisa ostensiva e chegaram ao seguinte índice: 54% dos cristãos afirmam consumir pornografia. Sabe o que significa? Que lá na América, da totalidade de cristãos que existe, metade consome pornografia. Metade. Não é 5%, não é 10%, não é 15%. A cada 2 crentes, 1 consome pornografia. Ostensivamente. A cada 2, 1 consome pornografia. Em comparação com 68% dos não cristãos. O que não é crente, a gente até entende, 70% dos que não são crentes consomem pornografia.
Mas e 54% dos crentes consomem pornografia? Como entender isso? Entre as mulheres, 40%. Tem gente que acha que mulher não consome pornografia, é um ledo engano. Os homens consomem mais, mas as mulheres não ficam muito atrás. Até porque nós temos aí agora os streamings, né? As programações chegam através de filmes, séries, na sua casa, e muitas delas evocam pornografia. Às vezes você está vendo um bom filme, e você não esperava que entrasse numa cena mais quente. Acontece. Está vendo um filme de ficção científica, de monstro. Aqui nesse filme não vai ter pornografia. Esse filme aqui é de guerra. Nesse filme não vai ter pornografia. Quando você está vendo o filme, está embalado, está gostando do filme, daqui a pouco vai rolar uma cena de pornografia. Ou semi-pornografia. Semi-pornográfico, né? Do nada, aparecem duas mulheres e se beijam. Do nada. Sem contexto, sem nada. Você é exposto, de repente, está vendo uma coisa se entretendo ali, de repente. Isso não é o acaso. Há toda uma trama para que se consuma pornografia, né? Ficou famoso aí, recentemente, no meio secular, um livro, uma série de livros pornográficos, 50 tons de cinza, sadomasoquismo, sexo com tortura. Meu Deus, o mais triste é que eu tenho certeza que tem um monte de cristão que viu também. Ou leu o livro, ou viu a série de filmes. Fizeram 3 filmes sobre isso. Para que se consome uma porcaria dessa? Então, queridos, é uma realidade, viu? A estatística é dos Estados Unidos da América do Norte. Aqui no Brasil não tem nenhum grupo que tenha feito uma pesquisa em estatística aqui no Brasil, mas por comparação, será que os americanos são mais perversos que os brasileiros? Por comparação, vocês acham que o brasileiro é mais quietinho, mais púdico do que os americanos? Eu acho que deve ser até pior. Mas se fizesse essa pesquisa aqui nas igrejas brasileiras, nós seríamos chocados com o resultado. Então, o pior, queridos, são cristãos. Não é o mundo, são cristãos, nascidos de novo, com o Espírito Santo. Os danos psicológicos são duradouros. E muitos casamentos têm acabado, ao contrário do que muitos pensam. Pois ver pornografia não estimula a relação conjugal. Tem gente que pensa que precisa ver um pouquinho de pornografia para acender a chama da relação conjugal. Isso é um ledo engano, pelo contrário. A pornografia faz prescindir do companheiro. Aquele que consome pornografia não tem desejo sexual na própria esposa, não tem desejo sexual no próprio marido. Não é isso mais que interessa a essa pessoa. É o ver. O vício da mente fica preso ali no ver e não no fazer, ter relação sexual. Erra terrivelmente quem pensa que precisa ver um pouquinho de pornografia para ter estímulo, para ter contato sexual com o esposo ou com a esposa. Entra numa armadilha que vai destruir seu casamento. Não é? Incita a traição. Ainda tem isso. Porque você está vendo pornografia, são seres humanos na tela. Está cobiçando o corpo de um outro homem, está cobiçando o corpo de uma outra mulher. Isso na mente da pessoa, mesmo que ela não esteja fazendo nada, só passiva vendo, ela está criando um padrão mental de cobiçar o corpo das outras pessoas. Isso é adultério. O princípio do adultério está aí. Amém? Todo mundo entendeu? Está claro, né? O Senhor Jesus asseverou que o princípio do adultério está na cobiça dos olhos. Já lemos o texto. Avança aí para mim. Deve. Não. Ela é fruto da pornografia. É o próximo passo. Comportamento de se tocar e tal, e ter prazer sexual consigo mesmo,
ele é estimulado por estímulos visuais. Então, primeiro a pornografia, depois a masturbação. Ela vai ser o fruto, porque vai abrasar e a pessoa vai tentar se aliviar dessa maneira. Mas começa pelo estímulo visual. Por isso que falei, o que é principal de tudo é acabar com o estímulo visual. A pessoa tem problema nesse sentido, está abrasada, não coloque diante dos olhos. É igual o diabético que não pode passar na padaria e ver um pão doce. É igualzinho, pô. Você é diabético, em alto grau, toma insulina, mas não pode ver um pudim de leite, que dá vontade de comer? Tem que cortar o estímulo. Você era dependente químico, bebida, vai fazer o que dentro de um bar? Tem que cortar o estímulo. Passa longe do bar. Diga, varão. Não, desde que focado no cônjuge. Sim. Sim. Mas se não olhar, não estimula. Aí é da mente do ser humano. Eu falei, por exemplo, numa das aulas aí, que você pode ir na praia. Nós vivemos no século XXI, não é? No século XIX, as pessoas iam à praia. Elas iam vestidas do pé à cabeça, e entravam na água vestidas do pé à cabeça. Existia uma roupa de praia, no começo do século XIX, para a virada do século XX, que era uma roupa completa, com touca, parecia um pijama. E as mulheres iam para entrar na água vestidas de cima a baixo. Isso foi diminuindo. Isso foi diminuindo. Está na mente do ser humano. Mas se expuser, a pessoa que tem a fraqueza na sua mente, se expuser a nudez, fica pior. Por exemplo, as irmãs não é permitido aqui virem de frente única, com as costas nuas. Tem gente que vai na igreja assim. Tem mulher em Cristo que vai na igreja, tapou a frente, mas as costas toda nua. Ou então vestir com rasgo até aqui em cima, para expor as coxas. Não precisa fazer isso, né? Na casa do Senhor. Porque o estímulo visual vai complicar para os varões. Eles vão olhar para aquela perna e vão começar a cobiçar. É o que acontece, é ser humano. Não deveria, mas é assim que funciona. Nós estamos tratando aqui de uma fraqueza que está no todo ser humano. Uns mais, outros menos. Não é igual para todo mundo. Sim, é o básico. Sim, absolutamente como dádiva. Eu falei em todo o tempo aqui, inclusive nessa aula, que a sexualidade é um benefício. É um benefício. Só que a pornografia não é. Uma coisa é você ter união conjugal com sua esposa e seu esposo. É um para o outro e tão somente. Isso não é aberto para mais ninguém. A pornografia é um mal por quê? Porque não é você e sua esposa. É a outra pessoa na imagem. É a outra pessoa no vídeo. É a outra pessoa na foto que está nua. Aí está o problema. Você não está cobiçando, não está canalizando sua sexualidade para sua esposa. Você está canalizando para a atriz. Você está canalizando para um estranho. Aí está o pecado. Porque agora não está cobiçando o corpo da sua esposa, está cobiçando a da atriz. A da que está na foto. O que está na foto. Entendeu? O desvio está aí. Não estou falando de maneira nenhuma que todo mundo tem que fechar os olhos para ter relação com o esposo ou com a esposa. Não estou falando que há uma armadilha feita por Deus para a gente não olhar. Não é isso. Está falando de cobiçar o que não é seu. Cobiçar o que não lhe pertence. De maneira, nunca em nenhum momento falei isso. Ao contrário, seu olhar tem que ser só para ela.
Só para ela. Eu estou falando de pornografia. Eu não falei de união conjugal, eu falei de pornografia. Já falei sobre isso. É hormonal. Não, não tem que escutar não, porque a aula hoje é mais curta. Mas em que momento eu falei que estava errado? É só você que está batendo essa tecla. É, pô, mas aqui é brabo. Aqui é brabo no Brasil. Sim, mas o que você quer defender? Qual é o ponto que você quer defender? Não pode. Claro que não pode. É claro que não pode. Vamos lá. Vamos para o prático aqui, tá bom? Vamos para o exemplo bíblico. Quando foi que Davi arrasou com a vida dele? Quando olhou para fora. Davi, eu já falei na última aula, Davi tinha 6 esposas oficiais e tinha as concubinas que ele herdou de Saul. Davi deveria ter mais de 10 mulheres para ele. Certo? O que Davi não foi para a guerra. Ficou dormindo até tarde. Davi era um homem de guerra, era um homem guerreiro, acostumado à espada, ao campo de batalha. Nessa ocasião, os generais dele disseram para ele, você não vai, vamos poupar o rei. Ficou de bobeira em casa, dormindo até tarde, o rei. Acordou, foi na sacada, viu a mulher nua, eu quero. Aonde começou o erro de Davi? Quando olhou. Ele podia ter olhado e visto a mulher nua. Eu falei, é a mulher nua. Vou cortar a vista. Qual foi o erro de Davi? Ele olhou, e olhou, e olhou, e cobiçou, e aí planejou. Imaginou, e aí planejou. É impossível não sermos expostos a alguma nudez no século 21. É quase impossível. E manter o olhar. Você não está entendendo. Olhar é quase impossível de não acontecer. Todo mundo olha. Mas manter o olhar. Eu dei o exemplo de uma mulher que vem aqui na igreja, por exemplo, com as pernas expostas. Um vestido com rasgo enorme. O problema é que todos nós vamos ver, não somos cegos. Quem é cego aqui? Que a gente tem que orar para abrir a vista. Todo mundo tem olho. Mas agora, olha a diferença. Você olhou, não é sua esposa. Não é a sua esposa. Você olhou, está ali, vi. Beleza, desvia o olhar. O fato é esse. O processo não é ver. Você está confundindo olhar com ver. O processo é continuar. E continuar. É o segundo olhar. É o terceiro olhar. É o aprofundar o olhar. E a mente vai gerando informações. Exato, a gestação do pecado. Eu não estou falando que a gente não vai ver. A gente vai ver. Você sai na rua, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem mulher que vai na rua só de sutiã. Eu nunca vi isso em outra parte do mundo. Do mundo. A menina sai na rua de sutiã. Eu falei, mas ué, não tem blusa? De camisola. É impossível você não ver. Porém, é possível você cortar a visão. Você conscientemente dizer, não vou continuar olhando. Esse é o próximo passo. Agora, no âmbito da pornografia, o vício não permite a pessoa cortar a visão. Ela tem necessidade de continuar vendo. E mais, e aí uma reação no corpo, e por aí vai. Mas começa por fixar o olhar. Fixar o olhar é o grande problema. É impossível não ver muitas coisas que acontecem nesse mundo. Mas é possível você desviar o olhar. Amém? Todo mundo entendeu? E de maneira alguma, eu falei que isso era um prejuízo dentro da relação conjugal. De maneira alguma eu falei isso. De cocaína, mesma coisa. É a mesma coisa. E aí são, né? Há descargas neurais, vicia. O cérebro fica comprometido. Isso não é só na alma.
organicamente fica comprometido. A massa encefálica fica comprometida. Ela é cheia de conectores neurais, né, de passa eletricidade no nosso cérebro, e por aí vai. Então, há uma mudança fisiológica. Realmente, vício de pornografia é algo quase que físico. Além da alma. Amém? Todo mundo entendeu? Tem que se desviar. A pessoa que é viciada em pornografia, ela tem que se tratar. Ela não é uma coisa simples. E se metade dos evangélicos estão na pornografia, olha o que diz essa mesma empresa aqui, ó. Eu falei que 54% dos homens, 40% das mulheres cristãs consomem pornografia. Mas tem uma frase aqui que me chamou mais atenção. Cristãos praticantes admitem assistir pornografia e sentir-se confortáveis. Isso me chamou a atenção. Ser viciado e ficar agoniado, clamando a Deus por libertação, é uma coisa. Ser viciado e achar que está tudo bem é outra. Claro, minha irmã, mas é só um parâmetro. Estou falando, se tivesse essa pesquisa aqui no Brasil, que números nós alcançaríamos? Imagina como se fosse aqui no Brasil essas pesquisas. Estou falando o seguinte, que a pesquisa analisou que não só consomem, como acham que não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Aí é o perigo. Porque uma coisa é uma pessoa que está lutando para se libertar disso. Outra é que diz, isso não me faz mal nenhum. Ela aceita aquilo ali como padrão de vida. Sendo cristão. Aqui está falando de cristão. Pega todo mundo, católico. E qual é a diferença? É ser humano. Cristão ali envolve tudo. Então vamos chegar já onde eu quero mostrar, tá bom? Vamos lá. Efésios 5:11. Vamos ler, queridos. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Até falar disso é vergonhoso, né? É triste falar, essa geração consome direto, nudez, pornografia. É triste. Os filhos da luz deveriam reprovar esse comportamento e não admitir e aceitar, sentir-se confortáveis. É esse o contraste do que devemos fazer e daquilo que não está sendo feito. Avance para mim, por favor, vamos lá. Próximo ponto. Ninguém merece ser abusado ou estuprado. A lei de Deus regulamenta a punição nos casos de assédio sexual com estupro. Vamos entrar num tema mais sensível ainda. Amém? Então prestem atenção. O texto bíblico fala de uma moça virgem, sem necessariamente especificar a idade, podendo se aplicar às crianças o mesmo princípio. Você não vai ver na Bíblia um texto específico para estupro de menor. Não tem. Mas você vai ver na Bíblia, dentro da lei, um texto que condena o estupro. E aí você adapta para todas as faixas de idade. Todo mundo entendeu? Deuteronômio, capítulo 22, 23, 25 até o verso 27. Quem quiser ler com o pastor, vamos lá? Porém, se algum homem no campo achar moça desposada e a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Ela não tem culpa. Ela foi violentada. Verso 26. A moça não farás nada. Ela não tem culpa de morte. Porque como o homem... Isso aqui eu quero que vocês percebam, por favor. Isso aqui é o centro de tudo, do que Deus pensa, tá bom? O autor bíblico, né, Moisés, ao receber a revelação, expressou o que Deus pensa. Então, houve violência sexual. Uma moça foi estuprada. E aí, moça pode ser de 19 anos, 18, 15, 5, 6, não importa. Tá certo? Agora,
como Deus penaliza esse ato terrível. Vamos lá? Como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida. Assim também é este caso. Ao que o Senhor comparou a violência sexual? Homicídio. Só nesse texto aparece esse detalhe. Para Deus, quem força uma pessoa sexualmente é como quem estivesse matando a pessoa. É um assassino. Porque mata mesmo, vai causar danos psicológicos. Uma pessoa que é violentada, que ela não consentiu em ser violada no seu corpo, ela vai desenvolver inúmeros problemas psicológicos, traumas horrorosos, pode danificar a alma dessa pessoa para sempre. Mas eu queria que vocês guardassem esse detalhe que eu amo de tudo. Para Deus é como quem mata um ser humano. Estupro não é um crime menor, como é falado hoje em dia. Estupro para Deus é tão grave quanto um assassinato. Todo mundo pegou aqui o âmago da questão? Pois a achou no campo, a moça desposada gritou e não houve quem a livrasse. A ideia de gritar é a pessoa se defender, né? Com grito. Mas ninguém socorreu. Foi violência. Para Deus é tão grave quanto assassinato. Está ali, querida, Deuteronômio 22. Está aqui, ó. A referência aqui, ó. Está na lição de vocês, Deuteronômio 22. Porque eu podo um pouquinho os textos para não ficar longo demais a aula. Eu botei de 23 a 27. Aqui eu peguei só do 25 a 27. Todo mundo entendeu o âmago da questão? Avança aí para mim. Tem o caso, né, da filha de Davi que foi estuprada pelo próprio irmão. Quando o rei Davi cometeu pecado sexual com a esposa de Urias, Betseba, incorrendo em adultério, para encobrir ainda fez com que o marido fosse morto. Por causa disto, a maldição de Deus entrou em sua casa e culminou em grandes tragédias em sua família. Segundo Samuel 12, 1 a 10. Não vou ler todo o texto, vocês conhecem o contexto. Aminon era meio-irmão de Tamar, irmã de Absalão. Tomado de desejo carnal, enganou sua irmã, ele fingiu que estava doente, para que a irmã fosse no quarto dele, e a forçou a ter relações sexuais. Este incesto acarretou a ira de Absalão, que se vingou assassinando seu irmão Aminon. A tragédia correu solta na família de Davi, desde que ele cometeu o pecado sexual dele. Houve outro pecado grave na família, que foi o incesto de dois irmãos. Houve assassinato entre irmão contra irmão. Olha a porta que se abriu para a maldição. Então, pecados sexuais têm gravidade? Tem. Muita gravidade. Muita gravidade. Avança para mim aí. O hediondo abuso infantil cometido no lar. Em toda a Bíblia, Deus Pai evidencia o seu amor pelas crianças, os seres humanos mais vulneráveis e dignos de todos eles proteção. Contudo, a maldade humana, ultrapassando a afeição natural do relacionamento entre pais e filhos, atinge os pequeninos que sofrem abusos sexuais traumáticos muitas vezes, não todas as vezes, lógico, queridos. Pai e mãe ama seu filho, mas tem pai e mãe que abusa do seu filho. Avós, primos, tios, parentes próximos. Infelizmente, a criança é o alvo da maldade de certos seres humanos, tendo como algozes os próprios progenitores, os pais, parentes próximos ou pessoas insuspeitas, líderes religiosos, professores, pessoas que antigamente eram vistas com alta conta, né? Um professor. Aí se dava a brecha de deixar o professor com a criança sozinha. Pronto.
Pessoa insuspeita acaba se tornando o algoz daquela criança. Líderes religiosos deveriam ser pessoas disciplinadas, né, religiosamente, amorosas e tudo mais. Obrigado, meu irmão. Quais são os piores, digamos assim, suspeitos de violência sexual dentro de casa com criança? Os próprios parentes. Infelizmente. Avança aí para mim. Por favor. Existe um texto na Bíblia em que Jó, um homem justo que se desviava do mal, diz a palavra de Deus, ele se defende diante de Deus dizendo que ele não cobiçou uma moça. Jó era casado, tem esposa na Bíblia. E para ele se defender, ele diz, eu não cobicei. Está aqui o texto de Jó 31:3. Vamos lá? Lê comigo, por favor. Fiz aliança com os meus olhos. Essa expressão é linda. O que é fazer aliança com os olhos? É um pacto interno que você faz consigo mesmo. Você diz, eu não vou deixar os meus olhos verem coisa errada. Isso é um pacto, uma aliança. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa donzela, uma moça virgem? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Então ele começa dizendo, eu fiz aliança com os meus olhos. Os meus olhos não vão se fixar em pessoas virgens, né? Em crianças, em adolescentes. Há um princípio aqui de pedofilia. Ele não está falando, fiz aliança com meus olhos. Meus olhos não vão se fixar na mulher alheia, na outra mulher. Não diz isso, ele diz na donzela. Está falando uma pessoa que não tem relação sexual com ninguém. Virgem. Então, normalmente, não é de uma idade bem tenra. Adolescente. Ele não fixava os olhos numa adolescente. Por que perdição? Porque tira da herança. Amém, povo santo? Avança aí para mim. Criança vítima de abusos dão sinais. Quando uma criança é molestada, infelizmente, dentro da própria casa, dentro do âmbito do seu lar de refúgio, deveria ser um lugar sagrado, um lugar de proteção para a criança, para o infantil, né? Para o inocente. Quando ela é molestada dentro desse refúgio, há uma mudança significativa no comportamento da criança. Nós vamos abordar aqui agora. Na prática, as crianças não acusam logo os seus agressores. Isso aqui é um detalhe fundamental, irmãos. A criança que é tocada, molestada sexualmente, ela não sai contando imediatamente o que aconteceu. Ela não aponta o dedo, o tio fez isso comigo. Não faz isso. Ela tem um processo de trauma que faz com que tudo fique na mente dela, da criança. A maioria das vezes é ameaçada. Então ela não entrega logo, mas dá sinais. Pelo constrangimento, vergonha, confusão emocional ou medo de represália. Ela foi ameaçada. Se você contar, vou fazer isso. Se você contar, vou matar você. A tendência é ter esses sintomas. Está aí, listado. Né? Os estudiosos já viram quais são os sintomas recorrentes. Distúrbio de sono e apetite. A criança para de comer. A criança tem dificuldade de dormir. Ansiedade, depressão, agressividade. Ela fica iracunda, a criança. Baixa estima, isolamento social. Ela fica num cantinho. Como está nessa imagem aqui, nessa foto. A criança vítima, ela fica assim acuada, igual um animal. Medo de adulto, chega alguém, a criança se estremelica toda, se estremece. Pesadelos, terrores noturnos, dificuldades em aprender e reluta a ficar em casa. A casa já não é mais seu lugar de refúgio. Sério isso, né, irmãos? Avance para mim, vamos lá. Ela vira um objeto, né?
primeira coisa que acontece é confusão mental. Uma criança não tem sua sexualidade desenvolvida. Ela ainda não tem os estímulos dos hormônios, da puberdade, da adolescência. Ela não entende por que ela está sofrendo aquilo. Ela não entende, a mente dela não foi desenvolvida ao ponto de entender por que o corpinho dela está sendo usado por um adulto. Então, primeiro é uma confusão. Mas a criança normalmente dá esses sinais. Quando muito, acontece também às vezes, da criança expressar através de desenhos. A criança faz um desenho, onde ela aparece pequena, faz aquele desenho, né, rabiscadinho, e ela bota o seu algoz no desenho também. Às vezes há denúncias de pessoas que abusaram de crianças que foram investigadas a partir do desenho da criança. Porque o adulto vira um monstro para ela. Agora eu falei para vocês que isso é pertinente no meio evangélico, não é? No meio católico romano, há muito tempo que tem inúmeros casos de padres pedófilos, abusadores. Padres e freiras, volto a afirmar, como uma mulher pode abusar de um homem? Abusa de criança. Tocar o corpo de uma criança, seja mulher ou homem, está errado. Então, aqui no Brasil, só nos últimos 20 anos, 25, 24 anos, 100 padres foram acusados de abuso sexual. No catolicismo romano. Lá nos Estados Unidos é muito mais, irmãos. Lá nos Estados Unidos tem milhares de casos que normalmente são encobertos pela Sé Romana. Sabe o que eles fazem quando um padre é acusado lá nos Estados Unidos? Transferem ele para outra comarca. Ele não é punido, ele não vai preso, ele é transferido. Quando o caso é muito público e há uma condenação, eles destituem o padre das suas funções eclesiásticas. Padre, bispos. Agora, isso aqui aconteceu semana passada aqui na Cidade de Deus. Trouxe a reportagem porque me chamou a atenção. Eu ia falar dessa lição. Aqui, irmãos, aqui, Jacarepaguá. Não é reportagem lá de longe, não. Aqui, pastor é preso por suspeita de abusar de meninas na Cidade de Deus. Carrego isso comigo desde os 7 anos, diz a vítima. A criança era abusada na casa do pastor ou na igreja. E é esse cidadão que está aqui na foto aqui. Isso aconteceu tem menos de 10 dias. Ele foi denunciado. 5 crianças denunciaram ele. Desse outro lado aqui, um caso mais famosinho, né? O esposo da Heloísa Rosa, né? Cantora evangélica. Ele foi preso lá nos Estados Unidos, eles moram na Flórida. Ele tem filha pequena, esse rapaz, com ela. Sabe quando uma criança chama outra para dormir na casa do coleguinha? Pois bem, a mãe da menina não viu nada demais. Afinal de contas, Heloísa Rosa é famosa como cantora evangélica. E o marido dela é filho de pastor. Então, a mãe da criança não viu nenhum problema da criança ficar na casa com a amiguinha, até porque eles têm uma criança pequena também, uma menina. Mas ele foi lá e abusou da filha dessa mulher. Foi colhido material nas roupas da criança. E ficou comprovado que houve estupro de vulnerável. Não sei, houve uma primeira instância que ele foi absolvido por falta de prova. Mesmo tendo material genético. Mas eu acho que houve uma segunda instância que ele foi condenado. Não estou atualizado. Acompanhei por um período esse caso, mas não estou atualizado. Esse cidadão aqui estuprou uma criança. Esse cidadão molestou uma criança. E é esposo dela. Estupro de vulnerável é um crime previsto no artigo, aqui tem um artigo aqui, 217-A, do Código Penal Brasileiro, que define como crime a conjunção carnal ou ato libidinoso contra menores de 14 anos. Ou pessoas incapazes de dar consentimento devido à enfermidade ou deficiência mental, sendo a própria idade ou incapacidade da vítima suficiente para configurar o crime com penas que variam de 8 a 30 anos de prisão. Essa é a pena para quem comete isso. Tem agravantes, se a pessoa era de confiança da criança,
aumenta a pena. Tem agravante dependendo do trauma psicológico da criança, do trauma físico. Por exemplo, há casamento de homens adultos com criança no Islã. Já aconteceu de meninas, muito meninas, 11 anos, 10 anos, casado com um homem de 50. Isso no Islã permite isso. Só que uma menina de 10 anos não tem constituição física para ter relação sexual. E algumas delas sofrem hemorragia quando são forçadas e morrem. Isso acontece. A área pélvica dela ainda não é larga o suficiente para receber um homem. E ela acaba morrendo. Isso acontece lá no Islã, com permissão da lei islâmica. Estupro de menor. Aqui no Brasil, no meio indígena também acontece. É a maldade humana, né? Na lei brasileira, penalidade de 8 a 30 anos de prisão. Avança aí para mim. Além de fazer a denúncia às autoridades, polícia, juizado de menores, etc., a criança pode desenvolver doenças psicológicas, o que requererá alguma terapia com remédios. Contudo, o tratamento da alma só pode ser operado por Deus através de oração. A limitação dos seres humanos trata uma criança com trauma com remédios. Mas o remédio não trata a alma de gente nenhuma. Quem pode curar a alma de alguém que sofreu abuso sexual é Deus. Amém, queridos? Deus olha para as pessoas que sofrem esse tipo de violência. A palavra de Deus diz assim, eu falei que até os pais fazem isso. Eu vou chocar um pouquinho vocês sabem disso, a maldade humana é muito grande. Existem mães que cedem suas filhas adolescentes para a prostituição para ganhar dinheiro. Principalmente no Nordeste, mas na área ali do Nordeste, Centro-Oeste, Nordeste, tem muita criança. Vendem as crianças. Mães, a própria progenitora, pega uma filha de 12 anos, de 11, e oferece para os caminhoneiros na estrada. Nos pontos de parada de caminhoneiro, são oferecidas meninas pelas próprias mães, para poder angariar algum dinheiro. E normalmente é mixaria. Sabe quanto vale uma relação com uma criança? R$10, R$15. A criança é vendida a preço de nada. Mas ainda que uma mãe fizesse isso com a sua própria filha, ou filho, Deus está vendo. E Deus há de amparar. Isaías 49:15, vamos ler, irmãos? Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, no caso aqui uma criança, um bebê, né? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, Deus, todavia, não me esquecerei de ti. Amém? Essa é a nossa garantia, a nossa confiança, que Deus olha todos os casos. E Deus há de dar amparo às vítimas que foram negligenciadas pelos seus próprios pais. Amém, povo santo? Avança para mim para a gente terminar. Chegamos no século 21. Vocês lembram desse caso aqui? Que aconteceu ali no Centro Cultural do Banco do Brasil. Isso foi antes da era Bolsonaro. Eu não fico aqui fixado em política. Antes de entrar a direita no poder, tinha a esquerda. Era no período da Dilma ou do Temer, não lembro agora. E aí, simplesmente, um homem nu apareceu num espetáculo no Centro Cultural do Banco do Brasil, cercado de meninas, nem são adolescentes, são meninas, com menos de 10 anos de idade. Esse foi o espetáculo. E não só puderam presenciar o homem nu, como podiam tocá-lo. Isso aconteceu, deve ter uns 7 anos atrás. Mais ou menos. 7 anos ou mais, uns 9 anos atrás. Aí entrou a direita e acabou com esse tipo de espetáculo absurdo. Há um plano global para impor uma contracultura através de filmes, novelas, desenhos animados, peças de teatro e mudança
de leis, descriminalizando a pedofilia e as uniões homossexuais. O principal alvo são os inocentes, que são levados a aceitar a homossexualidade como uma opção, ideologia de gênero. E com o amparo legal podem até fazer cirurgias de troca de sexo. Esse governo que está aqui atual, assim que entrou no comando há 3 anos atrás, estabeleceu normas para crianças que quisessem trocar de sexo sem consentimento dos pais. Não precisa do consentimento dos pais, segundo a ideologia esquerdista. Então, se um garoto de 12 anos quer fazer mudança de sexo, ele pode, vai ser amparado legal nesse governo. Os pais não vão poder pitar nada, falar nada, porque o governo ampara. Além disso, as crianças estão cada vez mais expostas à pornografia, a pretexto de arte moderna, aviltando e corrompendo sua faixa de desenvolvimento mental e sexualidade. A resposta a isso aqui é juízo. Juízo de Deus. Avança para mim, vamos lá. Tiago 2, verso 13. Vamos ler todos juntos? Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Esse princípio é geral para qualquer tipo de crime, para qualquer tipo de pecado. Mas fazer maldade com uma criança é não ter misericórdia. E quem faz maldade com criança não receberá de Deus misericórdia. Amém, povo santo? É um princípio geral. Mas focado nas crianças é maldade. É coisa hedionda. E Deus não terá pena dessa pessoa. É tempo de salvarmos as crianças cobrindo-as com orações e ensino da palavra. Instruir as crianças é fundamental na palavra de Deus. E cobri-la de orações, orar por elas. Como o pastor Manuel sempre faz aqui, destaca as crianças aqui na frente, abençoa a vida delas. Mas não é só no momento de culto. Temos que continuamente estar orando pelas crianças. Nas suas orações, você ora só por adultos? Eu oro pelo nome dos seus filhos. Quando eu oro nominalmente, eu oro pelo nome de vocês e o nome dos seus filhos. Porque são indivíduos. Não pode falar assim, Deus abençoa o irmão Isaac e a irmã Cris. Não, o irmão Isaac, a irmã Cris, o Heitor e o Arthur. São almas. Tem que orar pelos pequeninos. Amém, povo santo? Deles é o reino de Deus. Olha, Lucas 18, 16. Vamos ler, queridos? Jesus, porém, chamando-os para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Amém? Se Deus tem um olhar especial para os infantes, se Deus diz que vai amparar, mesmo que a criança seja desamparada, e que dela é o reino de Deus, mesmo que haja violência, mesmo que haja injustiça, existe um Deus que vai velar por todas essas almas. E quando o reino se manifestar, elas entram direto no reino. Crianças não são julgadas. Crianças não comparecem no tribunal de Cristo. Crianças são admitidas imediatamente no reino de Deus. Amém, queridos? Avança para mim aí para terminar. Eu inverti. Eu coloquei esse texto de 1 Tessalonicenses na sua referência e depois botei o final, o texto dos evangelhos. Mas agora eu inverti para terminar com esta advertência aqui. Vamos ler? E com essa a gente termina a aula de hoje? Vamos ler, queridos? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, palavra grega lá, porneia, que envolve vários pecados sexuais. Que mais? Que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, e não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Então isso aqui deveria eliminar do coração do cristão qualquer possibilidade de se acostumar com pornografia. Verso 6, vamos lá? E que nesta matéria, qual é a matéria aqui? Sexualidade, não é só corpo.
Aqui está tratando de sexualidade. Nesta matéria, ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, está aqui em vermelho, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente. Está dando uma ênfase aqui, ó. Essa frase aqui é para testificar e dar ênfase. O Senhor é o vingador. Isso aqui para mim é muito forte. Eu acho que isso aí tem que ser assim, falado a todos os pulmões. O Senhor vai vingar qualquer um que comete crime na área sexual. Ele não é só o juiz, ele é o vingador. Lembra do princípio que nós vimos lá em Deuteronômio? Forçar uma pessoa sexualmente é comparado a um assassinato. Então, Jesus não vem só julgar. Ele vai se vingar do criminoso sexual. Todo mundo entendeu? Não é forte? Muito forte. Então, cada um sabe possuir seu próprio corpo, sua sexualidade, em honra, em dignidade. Desvia o olhar da multidão de oferta que tem na internet, tem na televisão, tem no streaming. Desvia o olhar. Não alimente a sua mente com pornografia, com coisa maligna. Como diz Davi, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Toda advertência da palavra é para nos salvar, irmãos. É para nos salvar. Pastor, mas aqui na igreja não tem ninguém nesses crimes. Quem pode afirmar? Quem pode afirmar que não haja ninguém cometendo esse crime regularmente? Se não crime, no mínimo, vício. E, no mínimo, é pecado. E pecado tira da graça, tira da herança, você não herdará o reino de Deus, se viciado for. Amém, povo santo? Todo mundo entendeu? Fica de pé nessa hora. Semana que vem a gente vê outras modalidades de pecado. Não vai ser mais sobre pecado sexual, já teve 3 aulas. Mas as 3 abarcam toda essa problemática. Compartilhem, queridos. Se 50% dos cristãos estão presos em vícios pornográficos, compartilhe esse vídeo. Às vezes vocês têm um instrumento na mão para salvar alguém que você nem imagina que aquele irmão, aquele bispo, aquele pastor, aquele evangelista, aquela cantora evangélica, você não sabe, não faz ideia de como ela está embaraçada e enredada na área sexual, no oculto. Ninguém sabe, mas Deus sabe. É necessário que a gente use a profilaxia da palavra. A palavra é um antídoto. Então você pega esse vídeo e passa para muita gente. Ah, mas fulano não é assim. Mas passa assim mesmo. Porque você não sabe o que está na mente das pessoas. Amém, povo santo? Pedir a Deus graça nessa manhã. Estamos encerrando. E vamos entregar o nosso propósito de jejum para quem fez. Nós estamos nos humilhando aqui diante de Deus. Uma única refeição, pequenininho propósito. Para pedir que o Senhor nos amacie o coração, né? Nós sejamos servos. Possamos servir os nossos irmãos. Servir um ao outro e servir os irmãos que vão vir fazer o seminário nessa próxima semana. Amém? Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe e receba o nosso propósito de jejum em nome de Jesus. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Bendito é o Deus que nos ama. E porque nos ama, nos entregou Cristo. E não somente nos entregou Cristo, entregou também a sua palavra. A palavra, Senhor, nos lava. A palavra nos limpa. A palavra nos corta a alma. Louvado seja Deus, que não quer perder seus filhos, que nos ama profundamente e nos deu a palavra para nós nos limparmos com ela, para agirmos em cima da tua palavra, do entendimento da tua palavra. Louvado seja Deus que nos dá armas para vencer. Nós não precisamos viver presos, enredados em pecados. O Senhor nos libertou. Nós somos livres em Cristo. E não escravos da alma, escravos da nossa sexualidade. Senhor, nós clamamos, Deus, que a nossa sexualidade seja santa.
ela seja separada dentro do contexto santo que o Senhor planejou para ela. Nós clamamos, Deus, que a nossa mente não se perverta. Livra-nos do mal. E se há alguém aqui já preso, Senhor, no vício, eu te clamo nesta manhã, Senhor, liberta. Dá forças, dá graça, para que teu servo, tua serva, saia dessa armadilha. Tire o pé do laço do passarinheiro. Seja desfeita toda amarra, todo grilhão, na mente e no coração dos teus filhos. Abençoa, Senhor, que ninguém venha cair nesta área, nem ser tomado como vilão, para ser julgado e ser condenado nesta área, Senhor. Ajuda a tua igreja. Eu clamo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Agora, Pai, quero te pedir, recebe o nosso pequeno propósito que fizemos, para nos humilhar um pouquinho, Senhor, na dependência de Ti. Somos dependentes do Senhor para fazer qualquer coisa. E amanhã nos propomos, Senhor, a receber nossos irmãos aqui nessa casa, para compartilhar a visão do Teu reino com eles. Que o nosso compartilhar seja santo também. Que cada um que vai aqui participar seja santo também. Ajuda-nos a servi-los, Senhor, como Jesus fez lavando os pés de seus discípulos e nos incitou a lavar os pés uns dos outros. Nós queremos nos humilhar e não fazer a nossa própria vontade. Por isso nos abatemos a nossa alma nesse pequeno propósito. Dá graça, Senhor, em nome de Jesus. Nós entregamos esse pequeno propósito agora diante do Senhor, para que o Senhor receba como sacrifício agradável ao Senhor. Te peço graça também, meu Deus, sobre a vida da tua serva Valdinete, que está sepultando o corpo da sua filha, né, daqui a pouco. Deus, tenha misericórdia da tua serva. Fortalece-a, não somente ela, mas também o filho da Elaine, seus irmãos, sua tia Luciana, todos os parentes enlutados, Senhor. Dá graça à família nesse momento de despedida, de dor, de separação. Eu te clamo nessa hora graça sobre essa família em nome de Jesus. Abençoa-nos, Senhor, que esse dia seja para o louvor da tua glória. Que nós saibamos escolher coisas boas para colocar na mente, coisas santas, agradáveis ao Senhor. E voltemos logo mais em condições de te adorar, em espírito e em verdade. Te adoramos, Deus Todo-Poderoso, Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação. Te adoramos, Rei Jesus, Bispo da nossa alma, intercessor bendito. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Te adoramos em teu nome, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Vamos na paz, meus irmãos, até 6h30 começa o culto. Você vai chegar antes de 6h30, 6 horas, 6h15, 6h10.